Boa noite a todos. Amém? Que Deus continue operando com a sua graça, com a sua paz, a paz que excede o entendimento humano, a paz que o mundo não conheceu, por isso rejeitou, mas nós que fomos lavados pelo regenerar de Cristo nas nossas vidas, nós temos buscado entender, amém? Essa paz que nos visita, essa paz que está rondando esse altar, essa paz que traz consigo a presença de Jesus. Eu confesso que, durante os últimos minutos de ministração do louvor, eu fui surpreendido por uma constatação. Às vezes, nós dizemos que o queremos, e às vezes Ele visita o local, e nós não percebemos. Jesus está aqui. Ele está aqui. E nós estamos aqui nessa noite simplesmente para sermos amoldados, para que se cumpra o que foi lido aqui em Isaías 54, que o Senhor nos dá uma língua erudita. Nós estamos aqui para sermos desafiados, nós estamos aqui para sermos moldados à linguagem do reino e não à linguagem terrestre, porque nós somos cidadãos celestiais. O que estamos vendo aqui, o que acabamos de constatar aqui, não é porque quem estava tocando é privilegiado e outros dias não aconteceu isso, mas é que hoje o Senhor quis nos trazer isso, que nós estamos aqui simplesmente treinando, porque no céu tem um som, o céu ele não para, o céu ele está 24 horas por dia atuante, onde os anjos, onde o santo, onde os 24 anciões cantam 24 horas por dia, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Portanto, nós não começamos o culto, como eu sempre digo, e não terminaremos após a bênção apostólica. Esse culto tem que durar 24 horas, porque quando ele dura 24 horas, então nós começamos a entender a cultura dos céus. Esse é um compartilhar, não estou exortando a igreja, pelo amor de Deus, mas é o que eu constatei no final. Portanto, eu te digo e te peço hoje, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, como está escrito, não endureçais os vossos corações, assim como fez aquele povo no deserto. O profeta disse isso. E nós estamos aqui, não interessa o número de pessoas, o que interessa é que Ele está nos visitando. E tem algo novo da parte dEle, todas as vezes que nós nos achegamos, todas as vezes. Hebreus capítulo 10, verso 19 vai dizer que nós temos que entrar com ousadia no Santo dos Santos. Relâmpago, trovões, fumaça, nuvem, glória, incenso, tudo isso acontecia no Santo dos Santos. E o Senhor quer se manifestar nesses últimos dias para a sua noiva eleita. Dessa forma, existe uma presença nesse lugar. Eu tenho uma convicção disso. E onde a presença dEle está, quem precisa de cura é curado. Quem precisa de vida, recebe vida. Quem precisa de direção, recebe a direção. E Ele não despede ninguém com mãos vazias.
Quando ele multiplica pão e peixe, nas duas narrativas, Jesus expõe a preocupação dele de não despedir o povo com fome. Ah, como eu quero receber desse pão hoje. Ah, como ele quer distribuir desse pão para nós hoje. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, te agradecemos por essa doce presença. Que esse cantado te adoro, te adoro, te adoro, seja a nossa ideologia de vida. Pai, fala conosco. Eu te peço nessa noite, manifesta o teu poder, manifesta a tua cura nesse local. Porque nós precisamos. E eu, como aquele que está no lugar mais alto desse templo hoje, chamado altar, sou o primeiro que quero a tua cura. Eu me coloco à sua disposição. Cada um aqui nos colocamos à tua disposição. Nos achegamos a ti com sede, para não ouvirmos o que Corazim ouviu, para não ouvirmos o que Betsaida ouviu, para não ouvirmos o que Cafarnaum ouviu. Ah, se tu soubesses os milagres que eu quis fazer no meio de vós, e vocês não aceitaram. Nós queremos receber desse pão que está se multiplicando hoje. O pão que desceu do céu está aqui. Jesus Cristo de Nazaré, se manifeste através da tua palavra, eu te peço hoje, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Glória a Deus. Marcos, o primeiro evangelho escrito, e o segundo dentre os evangelhos. Capítulo 8. Cristo, ele manifesta a tua presença onde ele é desejado. E eu tenho certeza que ele é desejado nesse lugar. Essa convicção eu tenho. Onde do nosso jeito, onde dentro da nossa essência, nós temos buscado. Uma igreja que ora. Uma igreja que leva, obrigado, Santo. E que entendeu a sua chamada. Porque essa é a chamada de Cristo para nós no ano de 2023. Eu não me esqueço de uma promessa para 2023. O ano da graça e do favor de Deus. Marcos capítulo 8, verso 22. Vai dizer assim: E chegando em Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego à presença de Jesus e rogavam-lhe que o tocasse. 23. Então ele tomou o cego pela mão e o conduziu para fora da aldeia. Repita comigo, para fora. Em seguida, cuspiu nos olhos daquele homem e limpou as mãos. E indagou: Vês alguma coisa? O homem levanta os olhos e afirma: Vejo pessoas, mas elas se parecem com árvores caminhando. 25. Mais uma vez, repita comigo, mais uma vez. Jesus colocou suas mãos sobre os olhos do homem, e no mesmo instante, tendo sido completamente restaurado, via com clareza e podia discernir todas as coisas. Então Jesus enviou aquele homem para casa, recomendando-lhe: nem sequer no povoado entres. Até aqui. Um texto que conhecido, lido por muitos de nós,
fazendo parte de alguns roteiros de filmes, que nós desde criança assistíamos e ainda assistimos. Desenhos animados de Jesus. Eu amo aqueles desenhos animados que passam na salinha do Ministério Infantil, como eu sou ministrado naquilo. Minha sogra todo mês trazia para o João Lucas, quando o João Lucas era pequenininho assim, mas quem assistia era o pai do João Lucas. Jonas na barriga do grande peixe, e Sansão, e Davi Golias. E eu deitava na frente do DVD e assistia. O João Lucas, como quase nunca deitava no meu colo para assistir, né? Ficava sempre espoletando, né? E eu assistia sozinho. E essa narrativa aqui, essa história, não é uma parábola, é uma história. Aconteceu. E é interessante que esse milagre propriamente dito, ele só é narrado no Evangelho segundo Marcos. Alguns dos evangelhos sinóticos, os 3 primeiros são sinóticos, eles têm coincidência de passagens, porque um foi falando para o outro, outro falando para um, outro pesquisando. Marcos, por nome João Marcos. Em Atos ele aparece como João Marcos. Capítulo 13, 14. Nas cartas de Paulo, também aparece como João Marcos. Um jovem, talvez por sua pouca idade, precisava compreender mais as coisas de Jesus. Quando você vai pesquisar um pouquinho da vida de João Marcos, ele passa alguns embates na vida dele, participa da primeira viagem missionária de Paulo, depois quando é na segunda ele não vai. Paulo e Barnabé discutem porque João Marcos era primo de Barnabé. Uma briga tal que Paulo acaba também se separando de Barnabé, porque Barnabé tomou partido de João Marcos. Então João Marcos volta para Jerusalém e vai ser discipulado por Pedro. O Pedrão. E tudo que Marcos escreve, na realidade, foi narrado por Pedro. Marcos não participa. Lucas e Mateus, de acordo com os estudiosos, eles vão pesquisar o Evangelho segundo Marcos para escrever, então, as suas narrativas. Os outros 2 evangelhos que levam seus nomes. O Evangelho segundo Marcos, ele foi escrito entre 55 e 65 depois de Cristo. É interessante que depois do ano 70, vai começar uma perseguição à igreja cristã. Marcos, ele tem um endereço. Assim como Mateus tem um, Lucas tem outro, Marcos, ele tem um foco nessa carta. Conselho que eu poderia dar: todas as vezes que vamos ler ou um evangelho ou uma carta, é conveniente nós sabermos e buscar entender o porquê que aquilo está ali. Tinha um endereço. Hoje é para a igreja de Ponta Grossa, que se reúne na região do Periquitos. Mas aqui tinha um fundamento. E que pela misericórdia de Cristo vai valer para os dias de hoje. Paulo, ele visa os romanos e os gentios. A igreja que está reunida em Roma é o endereço do evangelho que Marcos quer trazer Jesus Cristo para essa igreja. Se você observar, é o menor dos evangelhos.
porque ele é conciso. Ele consiste de passagens rápidas. Narra mais milagres do que parábolas. Não tem a genealogia de Jesus, porque ele não estava interessado em falar com judeus. Ele queria atingir o povo de Roma. E já já nós vamos entender. Não é escola bíblica dominical. Então ele precisava apresentar Jesus como o servo. E para isso ele precisava ser assertivo. No Evangelho de Marcos tem 18 milagres de Jesus. E somente 4 parábolas. Como eu já disse, os estudiosos dizem que Marcos apresenta Jesus como o servo. Aquele que veio para nos servir. Mas pastor, por que você está falando tudo isso depois de ter lido um milagre? O ano 64 depois de Cristo ele é marcado pelo incêndio de Roma. Nero coloca fogo em Roma no mês de julho do ano de 64 depois de Cristo. Nero, muito maluco, muito excêntrico. Segundo alguns acreditam, ele queria ver toda Roma pegando fogo e ele assistindo da sacada do palácio. R$ 75% de Roma foi incendiada. E aí Deus entra com a provisão. O lugar onde moravam os judeus não foi incendiado. Em questão de minutos, o fogo tomou toda Roma, que queimou por 6 dias. Menos o lugar dos judeus. O vento pode bater forte, mas se você estiver firmado na rocha, o fogo não vem na sua casa. Isso serviu de propósito para que se desse início à perseguição da igreja, que ali duraria mais 3 séculos. E terminando essa introdução, nós vamos ao foco. O propósito de Marcos era inspirar os crentes de Roma a não desistirem. E é por isso que nós estamos hoje meditando nesse milagre. Somente Marcos narra. E confesso que eu achei estranho só ele narrar. E também não vou falar por quê, porque eu não sei, não sou obrigado a saber tudo. Tem uns pregadores que falam assim, vou chegar na glória e perguntar para Jesus. Eu queria ver isso, rapaz. Uns pregadores muito ousados que falam isso. Vou chegar lá e vou perguntar, por que só Marcos narrou isso? Eu só quero saber que ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Eu não vou estufar o peito e chegar perto dele perguntando de nada. Mas uma coisa eu sei. Para mim, foi bem oportuno esse milagre estar somente no evangelho que leva o seu nome. Como pode um jovem que amadurece espiritualmente, sendo aconselhado por Pedro, narrar um evangelho, um milagre, e agora aqui nós vamos entrar no texto, que aconteceu em 2 vezes sem juros. Se assim eu posso dizer.
Como pode um evangelho de ação, que no seu primeiro capítulo já tem milagres, e que só quer narrar milagres, 18 milagres, não quer saber de genealogia, não entra muito no Antigo Testamento, todas as características do evangelho de Marcos, depois, você como bom crente, vai procurar, eu sei. Mas, aqui, parece que dá uma parada e Marcos narra esse milagre que aconteceu em 2 vezes. Como pode? E aqui no texto nós vamos ler que chegando em Betsaida, versículo 22, algumas pessoas trouxeram um cego à presença de Jesus e rogavam-lhes que lhe tocasse. Então Jesus tomou o cego pela mão e o conduziu para fora da aldeia. Essa ministração, ela tem o título de Vamos para fora da aldeia? Se você pode fazer isso, tem alguém do seu lado, pergunta para ele, vamos para fora da aldeia? Ajuda ele aí a não dormir, está friozinho, fechou a porta ali, agora ficou quentinho aqui. Vamos para fora da aldeia? Então Jesus pega a multidão, você imagina Jesus chegando nessa cidade, uma cidade ribeirinha, cheia de pescadores, e quando ele chega na cidade, apresentam um cego para ele. Quantas vezes ele já tocava instantaneamente, ou a mulher do fluxo de sangue tocou nele, mas ele pega esse cego e fala, vamos lá para fora. Quando nós vamos tentar buscar o porquê de algumas coisas não acontecer nas nossas vidas, aqui eu quero trazer uma. O que Jesus propôs para esse jovem na condição de pregador, eu trago para mim e trago para a igreja. Sai de Betsaida, sai do seu mundo, que eu quero te levar para o meu, porque o meu é um ambiente de milagre. Faz-se necessário nós sairmos de onde o nosso olho alcança e buscarmos onde nossa visão espiritual pode contemplar. Jesus chama aquele homem para fora da aldeia. Jesus sempre vai buscar nos levar para o ambiente dele. Sabe uma coisa que eu acho, só abrir uma janelinha aqui, uma coisa que eu acho fantástica em culto, célula, discipulado e aconselhamento? Sabe o que eu acho? É que quando nós começamos a falar de Bíblia, imediatamente o Espírito Santo nos transporta para aquele lugar. Você já percebeu? Oramos aqui, lemos o texto bíblico e automaticamente todos nós estamos em um ambiente onde Jesus está realizando um milagre. Quantos já perceberam isso ou foi só eu? Começamos a falar, pode vir quem for aqui, se trouxer o texto, imediatamente nós somos transportados para lá, pelo Espírito. Sabe o que é isso? É Jesus Cristo, através do Espírito Santo, nos tirando do nosso mundo que é limitado e nos levando para o ambiente dele, porque o ambiente dele é de glória, o ambiente dele é de milagre, no ambiente dele não tem escassez, no ambiente dele não tem dor, no ambiente dele não tem agonia, no ambiente dele não tem depressão, no ambiente dele não tem nada.
Por isso faz-se necessário, quando nós entramos em oração, experimenta ficar muitos dias sem orar, misericórdia. Mas experimente ficar muitos dias sem orar. Agora experimente orar 2 ou 3 horas por dia. Sabe o que vai acontecer? Você vai orar no primeiro momento, você vai ter que cavucar, você vai ter que debater, você vai começar a lembrar que a mangueira que molha o jardim está furada, você vai começar a lembrar que, será que eu desliguei o feijão para eu poder entrar no quarto aqui para orar? Você vai ter que cavucar bastante. Agora, após você começar a entrar dioturnamente na presença de Deus, quando você se acostuma a ficar no Santo dos Santos, você não quer saber de outro lugar. O joelho bateu no chão, o Wi-Fi libera. É isso que acontece. Sabe por quê? Porque nós já começamos a nos acostumar a sair do nosso lugar e Jesus nos levar para fora da aldeia e nos levar para o ambiente dele. É interessante isso. Não vamos abrir, mas Gênesis 15:5 vai dizer assim, que Deus chamou Abraão para fora da tenda e disse para ele: Abraão, sai daí, olha para os céus, contempla as estrelas, se você pode contá-las, assim será a sua descendência. Não vai ser o Damasceno Eliezer, que será aquele que será a sua descendência, mas sim aquele que sair do ventre de Sara. Abraão estava lá, já faz mais de 15 anos que o Senhor fez a promessa para mim, nada acontece, será que vai ser o Eliezer, aquele lá de Damasco? Não, sai da sua tenda, sai do seu mundo. Você está aqui, você consegue ver somente o céu. Ei, Abraão, vem aqui, eu vou te tirar das suas convicções. Para de olhar para o seu corpo já amortecido. Para de olhar. E eu quero que você olhe para o que eu tenho para fazer. Não precisa olhar para Sara, que já tem o seu ventre amortecido, já cessou o ciclo dela, ela já está na menopausa. Não precisa se preocupar. Sai de dentro da sua tenda, sai do teu quarto, sai da tua casa, sai do seu mundinho, para de choramingar. E eu quero te tirar, Abraão, para fora. Agora você olha para o céu. Olha como o seu telhado aumentou. Jesus, ele fez isso com aquele jovem, com aquele cego, não sei. E eu poderia fazer uma pergunta retórica hoje aqui. De qual aldeia você precisa sair? Jesus quer nos transportar. Ele quer fazer algo na vida de cada um de nós. Emerson, mas por que ele não faz? Eu acho que ele tem feito. Você está aqui. Quem faltou hoje não era para estar. Porque Deus fala com presente, então Ele quis falar com você. Ele quis falar comigo hoje. Ele quis nos trazer essa presença. No versículo 23, Jesus toma o cego pela mão e o conduz para fora. Como nós já lemos. Quero tirar mais um entendimento daqui. Jesus nunca vai me chamar e te chamar para um desafio onde Ele mesmo não esteja conosco. Ele vai estar conosco. Ele vai estar através do Espírito Santo. Ele vai estar através do discipulador, do pastor, ele vai estar através da congregação. Você nunca será desafiado a ir para fora da aldeia e Jesus te deixar lá sozinho. Que cena!
Jesus chama ele, quando chega lá, o homem é cego. Jesus, não tem mais ninguém do lado dele. Pensa que cena, seria até cômico. Jesus não deixou ele sozinho. Jesus nunca nos deixa sozinho. Ele sempre nos chama para um desafio, onde Ele mesmo estará conosco. Ele está comigo, Ele está com você. Seja qual for o lugar que Ele quer nos tirar hoje, qual seja o nome da aldeia, Ele estará com você, Ele estará comigo. Nós vamos continuando no versículo. Nós vamos ver que Ele cuspiu nos olhos daquele homem e lhe impôs as mãos. Duas atitudes. Gospe. Depois, impõe as mãos. Aqui nós falamos de processo. E Marcos, um homem que quis passar um evangelho objetivo, para nesse momento aqui no capítulo 8 e começa a nos ensinar uma coisa chamada processo. Porque ali foi um processo. A definição de processo é uma ação continuada, prolongada, um segmento, uma sequência contínua de fatos que estão ligados entre si. Essa é a definição de processo. O processo, ele quer dizer então que um passo está ligado ao próximo, que só pode acontecer depois que aquele outro aconteceu. Meu pai tinha um processo para me ensinar a tabuada. Primeiro ele passava a lição do 2. Eu ficava o dia inteiro com aquela tabuada na mão. Jogava futebol com a tabuada na mão. Soltava pipa com a tabuada na mão. Chegava à noite, eu não sabia a tabuada, ele ia tomar a tabuada de mim. Aí eu tomava umas varadas. No outro dia, amanhecia com a tabuada na mão. Gente, a do 8 foi tanta varada. Gente, meu pai tomou tabuada de mim, eu de joelho na frente dele. Mas você só vai para a do 3 depois que aprendeu a do 2. Teve gente que não entendeu o processo ainda, vou repetir. Deus só vai te levar no processo quando você fizer o que tem que fazer aqui, Ele te leva para um próximo. Depois você faz aquele, Ele te leva para outro. Uma ação continuada, que são interligadas em si. Estou falando de processos, queridos. Eu gosto sempre, quando eu entro nessa mensagem, nesse tipo de mensagem, definir salvação. Não estou falando nada aqui de salvação. Todos aqui somos salvos, amém? Aí no versículo 24 é o que chama mais a atenção. O homem levanta os olhos e afirma: vejo pessoas, mas elas se parecem com árvores caminhando. Agora lascou, como diz lá no Nordeste. Agora lascou-se. Como é que pode o Filho do Homem, Jesus Cristo de Nazaré, sua fama corria por toda a Galileia, o homem curava, demoniado era liberto, paralítico andava. Quando chega na vez desse cego, o que você vê? Vejo pessoas como árvore caminhando. Falhou. Jesus falhou. O milagre falhou. Foi pela metade. O que passou na cabeça desse jovem? Se fosse na minha, acelerado do jeito que eu sou, colérico, igual eu sou, sanguíneo, eu ia falar: não, esse Jesus aí,
Será que era ele mesmo? Eu era cego, será que veio um dublê hoje aqui? Já cuspiu no meu olho. Aí impõe as mãos. Na hora que eu abro o olho, só vejo vulto. O povo parece árvore. Que desenho sinistro esse na mente da gente. Espera lá, Jesus tinha retirado ele da aldeia. Jesus tinha começado um processo com ele, que foi em 2 vezes, que foi o de cuspir, depois o de impor as mãos. E aí quando ele abre o olho, faltou guspe talvez. Justo na minha vez faltou guspe. Jesus gospe mais uma vez, eu acho que a matéria-prima do milagre falhou. Acho que acabou o condimento. Justo na minha vez. Talvez se fosse o Hermes, você pensa, com o cego de Jericó funcionou, chega na minha vez, eu fico vendo o povo como árvore. Dá para imaginar? Às vezes, dentro do processo, Jesus inicia o milagre, a gente começa a ver as coisas meio embaçadas, e parece que não vai acontecer, aí nós pensamos em desistir. Isso só funciona com pastor. Já sei, é pastor de ministério integral. Ou então, não é músico. O músico chega, adora, a vida do músico é uma beleza, ele não tem problema, ele não tem criança em casa doente, né? Ele não passa mal, tal. Não, com músico isso daí é uma beleza. Agora, comigo, desde que o pastor falou do milagre, começou a acontecer, mas aí parou, eu estou vendo as pessoas como árvore, eu acho que eu vou desistir. Não se esqueça do objetivo do Evangelho de Marcos: encorajar a igreja que estava se reunindo em Roma e estava recebendo muitos gentios a não esmurecerem na fé, a continuar, a perseverar. E todas as vezes que esse evangelho era lido, escrito entre 55, 60 ali, você imagina esse evangelho sendo lido no ano 300, onde a igreja estava proibida. Tudo que era sagrado, tudo que colocava cruz, tudo que tinha alguma coisa santa, os imperadores de Roma, um após o outro, ia proibindo. Mas de repente, quando chegava no capítulo 8, no verso 24, eles olhavam um para o outro, a igreja que estava sendo perseguida, e falava: nós não podemos desistir do processo. Consegue agora entender o porquê que nós falamos na introdução do porquê do Evangelho, do porquê que Marcos escreveu dessa forma, do porquê que ele colocou esse milagre acontecendo em 2 vezes, em 2 etapas? A mesma coisa eu te digo hoje. Está chegando o dia da igreja perseguida, e eu e você não vamos poder roer a corda. O que seria da igreja de Jesus se eles não tivessem perseverado, principalmente nos 3 primeiros séculos? Esse evangelho não teria chegado até mim e até você. Nós seríamos hoje qualquer coisa, menos cristãos. Mas eles aguentaram firme. Dá para entender? Nero amanhecer meio malucão, mandar pegar meia dúzia de crente, de cristão, amarrá-los no seu jardim, em madeiras, toras que eram fincadas no seu jardim, e ele amarrava todos os cristãos, mandava encharcar com alguma coisa inflamável, e colocava fogo neles, e eram os cristãos que então iluminavam o jardim de Nero à noite, e ele ficava bebendo e olhando. Nós ainda não fomos perseguidos, queridos. A igreja ainda não foi perseguida. No Brasil, não.
Mas nós precisamos nos preparar. A Agenda 2030 está aí. A Agenda 2030 está aí. Ela vai preparar tudinho. Ela vai se levantar contra tudo que for santo. O mundo vai ficar uma bagunça, e precisa ficar uma bagunça, para que o plano deles dê certo. Não estou falando de... É escatologia pura isso daí. Não tem nada a ver com política. Porque na hora que tiver tudo de cabeça para baixo, então vai levantar um herói. Um tal de anticristo aí. E tudo está sendo preparado. E eu e você, nós vamos perseverar. Nós vamos perseverar em pregar o Evangelho. Nós vamos perseverar no ID. Nós vamos perseverar em tudo que precisaremos fazer. Caminhando para o final. Versículo 24. 25. Mais uma vez, Jesus colocou as suas mãos sobre os olhos do homem. E no mesmo instante, tendo sido completamente restaurado, via com clareza e podia discernir todas as coisas. Olhe para cá. Jesus faz a pergunta: o que você está enxergando? Eu estou vendo o povo, as pessoas estão como árvore. O que Jesus fez? Foi novamente, colocou suas mãos sobre os olhos do homem, e o homem foi curado. Mais uma coisa eu quero aprender aqui juntamente com você hoje. Jesus nunca desiste do processo. Tem gente que rói a corda e desiste do processo. Jesus não. Ele nunca desiste de mim. Ele nunca desiste de você. Nesses anos que nós temos discipulando pessoas, eu e Cris, eu sempre digo para os discípulos: já recebi discípulo na nossa casa que veio para entregar ministério, já recebi discípulo na nossa casa que veio para entregar todas as células, todos os discípulos que eles discipulavam. Já recebi discípulos na nossa casa para discipular, que eles chegaram e falaram que estava saindo da igreja, que ia desistir, que ia para o mundo mesmo fazer balbúrdia. Já recebi isso daí. Tudo isso daí eu já ouvi, eu e Cristiane. Mas acontece que Jesus nunca desistiu dessas pessoas. Quem abandonou o processo foram elas. Porque Jesus não desiste de ninguém. Ele olhou para o discípulo que estava ali diante dele, um filho de Deus que era cego de nascença. E ele realiza esse milagre em 2 vezes para que nós pudéssemos entender isso hoje. Dia 19 de fevereiro de 2023, Ponta Grossa, Paraná, Brasil. Ele não desiste do processo. Se ele não desiste, quem somos nós para pedir arrego? O mesmo texto de Hebreus capítulo 10 vai dizer lá no final que nós não somos daqueles que retrocedem. E nós não vamos retroceder. Olha para a pessoa que está do seu lado e me ajuda. Fala: você não vai desistir do processo. Cada um de nós tem um processo, queridos. Cada um de nós. Se tiver seminário de libertação aqui amanhã, eu estou, porque eu preciso de libertação. É, pastor? É, eu preciso. Se tiver seminário de cura, encontro de cura, 3 dias falando só de cura, eu sou o primeiro a fazer a inscrição, porque eu preciso de cura. Todos nós precisamos, todos os dias, nós vamos matando um pouquinho dessa carne. Todos os dias. Então, cada um de nós tem alguma coisa. Paulo resolveu não chamar de processo, ele falou espinho na carne. Não colocou nem nome. Sabe por quê? Você coloca o nome do seu.
E o último versículo desse texto diz assim: então Jesus enviou aquele homem para casa, recomendando-lhe: nem sequer no povoado entre. Sabe o que eu aprendo aqui? Que eu sou nova criatura. Se eu sou nova criatura com defeito de velha criatura não é nova criatura. Vou repetir. Nova criatura com defeito de velha criatura não é nova criatura. O que Jesus falou para ele? Eu vou resguardar esse jovem, então você nem entra em Betsaída. Eu já te tirei da aldeia. Já fizemos um processo, realizamos aqui um milagre. Então volta para sua casa. E não para lá agora não. Aí eu fui buscar. No versículo 22, chegando em Betsaída. Aí você vai olhar lá. Betsaída. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Vai lá. Lucas 10, eu falo, mas eu não marco, né? Verso 13. Todos acharam? Amém? Lucas 10, 13. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, porque se as maravilhas que foram realizadas entre vós o fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo eles teriam se arrependido, vestindo roupas e saco, e cobrindo-se de cinzas. Olhe para cá. Eles viram milagres, não glorificaram milagres, e eles receberam um ai de Jesus. Para quem gosta de análise das Escrituras, quando escreve ai de ti na Bíblia, não é qualquer ai. E Jesus olha para essa cidade e diz: ai de você. Então Jesus, conforme eu disse aqui, no início, quando nós subimos hoje aqui, Jesus, ele não realizou mais milagres no lugar onde era conhecido, porque ele era tolerado, ele não era celebrado. É por isso que nesse primeiro momento do culto, nós chegamos aqui, nós nos lançamos aos pés dele, com louvor, com cânticos, com palmas, com júbilos, porque nós estamos celebrando a presença dele. Agora, nessas terras, ele foi tolerado. Ó Jerusalém, que mata seus profetas. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês, como a galinha faz com seus pintinhos. Irmãos, o que nós precisamos entender nessa noite é que o ano de 2023, Jesus marcou na agenda dele para nos conduzir, enquanto igreja de Ponta Grossa, para um processo. Algo novo vindo da parte dele. Se os resultados estavam iguais, está na hora de fazermos diferente. O Senhor nos chama, primeiramente como indivíduos, e depois como igreja, para nos lançarmos no novo. Estamos no segundo mês de 2023. Na metade da próxima semana acaba o segundo mês.
Eu estava compartilhando com alguns irmãos que eu tenho encontrado aqui. Eu estou louco para que as atividades comecem. Quinta-feira, nós vamos fazer uma célula na minha casa, às 20 horas. Estão todos convidados. Depois nós vamos fazer mais uma. Depois nós vamos fazer mais uma. E eu creio que não será necessário fazer uma próxima com todos. Porque daí já terão células nas casas daqueles que assim desejarem receber a célula. Nós vamos fazer a primeira célula. Simples, na garagem, sem banquete. O banquete será a palavra de Deus. Você já está convidado. Nós estamos preparando o nosso curso da Escola de Líderes. No próximo domingo começaremos. Pastor, mas essa história de líder, eu quero só te dizer, vem para fora da aldeia e vamos ver o que o Senhor vai fazer no domingo de manhã aqui. O Senhor quer nos levar para além. E só assim nós vamos dar continuidade ao processo que Ele tem no chamado. Somente dessa forma. E vamos viver algo novo. Eu tenho certeza. Chegou o momento de rompermos. Pastor, mas o senhor está dizendo que não estava bom? Eu não falei isso. O que eu falei é que após muita oração, jejum, lamento, gemido, súplica, seca algodão, molha algodão, nós vamos dar o passo. Pastor, mas que história é essa de curso? Eu não quero ser líder. No mínimo, nós devemos ser líderes de nós mesmos. Vamos nos colocar em pé? Vou chamar o Ministério de Louvor aqui para nos ajudar. Sabe, queridos, o Senhor decidiu nos levar para um lugar mais fundo por esses dias. O Senhor decidiu nos levar para fora da aldeia. O Senhor decidiu, nesses últimos dias, nos agraciar com a sua doce e santa presença. Ou alguém tem dúvida de que Jesus está no meio de nós? Eu não tenho nenhuma dúvida. Mas para isso o desafio hoje é se lance no processo. Teremos um ano de muito trabalho. Foi passado o vídeo no domingo passado aqui sobre o encontro Aviva face a face. Eu sou suspeito a falar de encontro. Minha vida foi transformada em um encontro no ano de 2004. E eu tive a minha vida transformada ali. Aí sabe o que você escuta de encontro hoje?
Não, para, esse negócio de encontro aí, já vi falar que o negócio lá é feio. Então eu fui lá e encontrei o cão lá. Aqui eu, ó. Eu tive minha vida transformada quando eu tive face a face com Deus. Lá não tem segredos, que não pode contar o que acontece lá, nada disso. Lá, nós vamos ficar uma noite, 2 noites e 2 dias. Sexta noite, sábado de dia e de noite e domingo de dia. Lá nós ficaremos de jejum de palavras. Eu já estou contando as coisas do encontro aqui, tá vendo como que não tem segredo? Ó, nós vamos ficar de jejum de palavras, não vai poder falar. Celular, se for emergência, vai ficar com o monitor. Você não vai precisar lavar o seu prato. Vai ter um lugar para você dormir. Você vai comer do bom e do melhor, 5 refeições por dia. Pensa. 5 refeições por dia. E você em silêncio, face a face com Deus, sendo ministrado. Aí o que falaram de mal desse encontro? Tudo que Deus criou é bom. O homem que tem o dom de estragar, encostar e fazer a cacaca. Mas o que Deus criou é bom. Fomos desafiados pelo apóstolo Lucas a estarmos participando do encontro no final do mês de março, lá em Campo Grande. Já estamos vendo a demanda do ônibus. Mas se nós não tivermos nenhuma inscrição, não teremos nenhum Fusca para ir. Agora, se nós colocarmos em nosso coração que nós estaremos lá, e vamos voltar de lá, e depois que voltarmos de lá, nós vamos implantar para fazer aqui. Amém ou não amém? Olha que interessante. Aí você vai e passa pelo processo. E quando você voltar, você já vai estar interagido com aquilo. E você passará a ser bênção na vida de outras pessoas e tocará outras pessoas. Ah, mas tem gente que vai para esse encontro e volta de lá incendiado, só fala de Bíblia, tal. Depois de 3 meses, a coisa acontece. Eu tô aqui, ó, já vai fazer 20 anos. E quem me conhece, vê desse jeito que eu sou. Nós começamos a discipular famílias aqui em Ponta Grossa. O discipulado é na nossa casa. Sabe por que o discipulado é na casa de quem é o discipulador? Vou falar. O discipulado é na casa de quem é o discipulador, porque o discípulo vê como que o discipulador é em casa. Porque se a vida dele aqui, ó, não for o que ele é lá em casa, ele é um farsante. A gente não consegue enganar as pessoas muito tempo. Mas quem começou a frequentar a nossa casa, já viu que do jeito que eu sou aqui, é o jeito que eu sou aí embaixo, e é o jeito que eu sou na minha casa. Assim tem que ser o cristão. O evangelho é simples. É andar de 2 em 2 e um incendiar o outro. É para isso que o Senhor nos chama em 2023. É para isso que Ele está te chamando, queridos. Se eu fosse você, eu começava a gerar algo dentro de mim, desse processo. Entra no processo. Se hoje você está vendo pessoas como árvores, Jesus Cristo não desistiu do processo. Ele quer te dar a visão plena. Tem muita coisa para Deus fazer em você e depois fazer através de você. Eu amo isso que eu faço. E eu vou sempre fazer
como se fosse a última vez. E assim eu vou fazendo bem feito. E assim nós vamos vivendo esse evangelho que é simples, é puro e funciona. Porque Ele é fiel. Ele é fiel em todo tempo. Ele não muda, Ele não mudou. Ele não tem filho preferido. Nós vamos cantar aqui que Ele é fiel em todo tempo. Mas eu tenho uma coisa para te falar. Olhe para mim. Jesus não é fiel a você. Ele não é fiel a você. Ele não é fiel a mim. Nós cantamos por força de expressão. Deus é fiel à palavra dele. E quando Ele é fiel à palavra dele, eu descubro isso, é melhor do que Ele ser fiel a mim. Sabe por quê? Porque se eu caminho na palavra, se eu vivo a palavra, se eu falo a palavra, se eu profetizo a palavra, se eu ando na palavra, Ele se torna fiel a mim. Eu falo da palavra, eu vivo a palavra, eu obedeço a palavra, eu entro no ambiente da fidelidade de Deus. É isso que Ele quer conosco. Eu entro no ambiente da fidelidade. Se eu entro no ambiente da fidelidade, eu começo a desfrutar da fidelidade de Deus. E tudo aquilo que Ele prometeu a mim e a você através da palavra dEle, passa a se cumprir na minha e na sua vida. Vamos para fora da aldeia?